Panorama de mercado, dia 11 de agosto, terça-feira, dia muito pesado aqui no nosso mercado. A dinâmica já vinha mostrando aí, né, um mercado bastante pesado aqui, um Ibov muito baixista aí, empresas divulgando bons balanços e cedendo durante o pregão, especialmente do setor financeiro. Foi o que aconteceu hoje com o BTG, soltou um balanço maravilhoso, abriu em forte alta e devolveu tudo, virou para queda e está caminhando para o leilão próximo de 6% de queda. Setor financeiro aí caindo muito forte, todos os setores apanhando firme no dia de hoje. E não tivemos muito trigger, obviamente que nós tivemos ali um IPCA que veio levemente acima, né, mas muito pouco, e não foi suficiente para fazer com que o índice caísse aí hoje 2,5% Ibov, né? O sentimento é de que o mercado está precificando eleições, que a gente começa a ver o Lula despontando com mais chances de ganhar, né? O Flávio escolheu seu vice, não é um vice que agrega votos. O mercado está começando a entender aí que o Lula está ganhando favoritismo. E a gente sabe que o Lula não é muito preocupado aí com o aspecto fiscal, né? Em ser aí ponderado nos gastos, e isso obviamente traz incertezas, não facilita o trabalho do Banco Central de reduzir juros, né? Então, mesmo com a inflação aí agora abaixo do teto da meta, com o dado que veio hoje, a gente tem a curva novamente em alta, estressando. Então, um cenário muito ruim do ponto de vista aí técnico, né? A gente perdeu uma região de suporte importante no Ibov. Lá fora, apesar de não cair forte o mercado, os juros seguem bastante ainda altos, estressados, o que diminui a simetria para se estar posicionado em emergentes como o Brasil. E, adicionalmente, temos fluxo estrangeiro começando a aparecer forte na venda. Gringo vendeu forte na quinta e na sexta-feira, né? Que nós tivemos aquelas quedas mais relevantes aí no Ibov. Então, a dinâmica do gringo agora vendendo, cenário macro difícil, ainda com conflitos, e agora o cenário eleitoral no Brasil começando a fazer preço, uma dinâmica realmente muito, muito difícil para pensar em compras aqui no nosso mercado. O Ibov está caminhando aí para o leilão de fechamento próximo de 2,60% de queda. O Ibov perdeu, inclusive, né, por alguns pontos, a mínima de junho, que tinha batido 1,67657. A mínima de hoje foi 1,67568. Então o Ibov acabou renovando a mínima aqui de junho, né? Pancadão para baixo desde o terça e quarta-feira da semana passada, que tinham deixado esses sinais muito claros, né, de que ali deveria ter defesa, e nós esperávamos realmente que o índice viesse buscar aqui a região, né, de 173 mil pontos, só que perdeu, né? Perdeu e aí veio para o outro patamar esperado ali na região próximo do 168, né? Inclusive renovando a mínima do movimento. Obviamente que foi um movimento esticado, pode ter algum respiro, algum tipo de defesa aqui, mas à medida que vem a perder essa região do 168 ou 167, a gente vai começar a olhar um gráfico semanal, né, com uma dinâmica aqui de um pivô de baixa. A gente pode começar a mirar no Ibov aí para as próximas semanas, lá nos 158 mil pontos, retração de 50% desse movimento, né? Esse 68, 168 que está sendo perdido é retração de 382. Confirmando a perda desse 168, miramos 158, retração de 50, e depois 149, retração de 68. O cenário pode ficar realmente muito feio para as próximas semanas aqui no nosso mercado, no Ibov. O cenário técnico é de pivô de baixa e cenário eleitoral começando a fazer preço, tá? Então muito cuidado com compras. No S&P tivemos hoje uma leve queda de 0,32% de queda, abriu um pouquinho aí para cima, cedeu, né? Tá muito próximo aí da mínima, né, o fechamento, mas uma dinâmica ainda bastante tranquila, né? Forte alta, fica um pouco mais lateral aqui até as médias chegarem, isso pode impulsionar novamente os preços para cima. Obviamente que tem dados que podem sair, podem fazer preço, como a inflação, que sai amanhã no mercado americano, se vier acima do consenso, pode fazer com que os preços venham até a média, né? Que o S&P busca ali região dos 7.660, 7.620, que foi a máxima histórica anterior rompida. Então vamos ficar atentos amanhã aos dados de inflação. Dow Jones, que abriu aí também praticamente no 0 a 0, chegou a estar subindo e virou para queda de 0,34, também segue numa dinâmica bastante tranquila, né? Puxou, renovou máximo, agora corrige, nem chegou a tocar a média de 9 ainda. Nasdaq queda de 0,33, abriu em leve gap de alta, cedeu, mas também segue numa dinâmica tranquila, né, depois da puxada que teve, apesar de não ter renovado máxima histórica ainda lá nos 30 mil
762 pontos, que foi a máxima histórica de junho, a recuperação foi muito boa, né? Ali do final de julho para o início de agosto. Então a dinâmica ainda segue também bastante tranquila no Nasdaq. Juros americanos cederam um pouquinho hoje, 2 anos caindo 1,7 bips, mas ainda em clara tendência de alta, respeitou a média de 50. Os 5 anos teve um estresse grande no começo do pregão, depois cedeu, está caindo 1,6 bips, mas também numa dinâmica muito clara de alta. O 10 anos, que abriu em alta, está caindo aí 1,3, mas também colado com a máxima do movimento. E o 30 anos chegou a tocar novamente a máxima do movimento hoje e virou para leve queda, está caindo 0,8 bip apenas. Tendência claríssima de alta aí no juros mais longo de 30 anos. O dólar index hoje estável, né? Depois da pancadona que teve para baixo, aí está querendo formar uma região de fundo aí nos 99,5, mas ainda com médias inclinadas para baixo, precisa de força para ver o dólar voltando a retomar uma reversão aí para alta. O petróleo subindo hoje novamente, né? Ontem subiu forte, 6,74 de alta. Hoje chegou a flertar com terreno negativo, mas virou novamente para alta, está subindo 1,39 no momento, a 89 dólares. E se o estresse continuar, a gente pode mirar aqui no topinho do dia 30 de julho na região dos 93 dólares. Minério de ferro em Singapura subiu no pregão regular, 0,47 de alta, e no aftermarket um pouquinho mais, 0,05, mas a dinâmica ainda segue bem baixista, né? Se viemos a romper a região dos 96,5, 97, pode ser um primeiro pivô para começar uma reação um pouquinho mais forte, mas ainda, né, olhando o médio prazo, tendência muito clara de baixa no minério. Metais preciosos, depois do rally que teve nos últimos dias, né? Hoje chegou a estar novamente no positivo. Virou para queda o ouro, cai no 0,48 no momento, segurando aqui na região de resistência dos 4.380 dólares. A prata também chegou a positivar no dia de hoje, mas acabou aí virando para queda 1,58 no momento. Tá ganhando um topinho ali do mês de julho, né? Dá uma leitura de um fundo triplo, ou mesmo um OCOI. Correções curtinhas, que segurem na média de 9, pode inclusive trazer oportunidade por uma compra, para mirar então lá para cima, para a região de 71, na média de 200. E criptomoedas, o Bitcoin caiu ontem e caiu hoje. Hoje queda de 0,5%, está testando a média de 50 como uma região de suporte. Se perder aqui, essa faixa dos 63 mil pode voltar a trazer uma dinâmica mais baixista e buscar a mínima do movimento em 58 mil dólares. O Ethereum positivo hoje, 0,53, mas caiu mais que o Bitcoin ontem. Hoje chegou, também está em terreno negativo, mas mostrou um pouquinho mais de força. Mas da mesma maneira que o Bitcoin, se vier perder aí o suporte imediato ali na região dos 1.800 dólares, pode voltar a ceder e pode voltar a trazer uma dinâmica para buscar a mínima do movimento lá embaixo, próximo dos 1.500. O mercado realmente está num momento mais complicado, né? Especialmente tudo que está fora do âmbito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem trazendo balanços muito fortes, o que faz com que os índices por lá permaneçam bastante firmes, mas a dinâmica está completamente diferente aqui no Brasil. Cenário fraco para o nosso índice, empresas que soltam bom balanço, mesmo assim não conseguem sustentar a alta intradiária, eleições fazendo preço, então muita cautela, muito cuidado com compras nesse momento, e o cenário de pessimismo, de volatilidade pode continuar aí durante esse período eleitoral. Agora, né, que são as confirmações aí dos candidatos, né, o prazo ali legal até o dia 14, 15, então a partir daí a gente pode ter mais volatilidade, vai ter debates, vai ter entrevistas, e nos próximos meses a gente deve ter realmente períodos mais difíceis aí para o nosso mercado, tá? Seguimos acompanhando aqui, espero vocês amanhã para um novo panorama de mercado. Grande abraço a todos, valeu!